Afinal de contas, qual o valor que você precisaria ter no banco parado lá para uma aposentadoria tranquila? 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões? Quanto você acha que teria que ter no banco para se aposentar com tranquilidade? Segundo um bilionário, CEO da BlackRock, esse número é elevado. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiquei preocupado vendo essa notícia aqui, porque eu fui dar uma estudada em como o brasileiro tem se organizado e o negócio é desesperador, a coisa é um pouco complicada, mas você vai entender já já o que está acontecendo e como se preparar para a sua aposentadoria. Vamos lá. Então, o bilionário revela a maior dificuldade da maioria das pessoas para economizar o suficiente. Bom, então, segundo o CEO da BlackRock, então presidente e CEO da BlackRock, Larry Fink, existe um número mágico, de acordo com uma pesquisa promovida pela gestora nos Estados Unidos. Você conhece a BlackRock, o pessoal até fala, a BlackRock é a empresa que manda no mundo, não sei o quê. Eu não gosto e não acredito em teoria da conspiração, mas efetivamente a BlackRock é uma empresa muito grande, muito respeitada, tem vários fundos. O cara, para virar presidente e CEO, não sai por aí falando abobrinha. Bom, para ele é preciso ter... Putz, cara, dá até uma agonia de falar esse valor. É preciso ter 2 milhões e 89 mil dólares, o que ultrapassaria hoje, na cotação do dólar, os 10 milhões de reais. Então, segundo o CEO da BlackRock, para você ter uma aposentadoria tranquila, você precisaria de 10 milhões de reais. Porra, com 10 milhões de reais, eu sei que você vai ter uma aposentadoria tranquila. Mas, ao mesmo tempo, como um educador financeiro que sou e economista, eu também entendo que no Brasil, a depender da sua estrutura familiar, você precisa de muito menos do que isso. Eu estou te afirmando que você não precisa de 10 milhões. Eu tenho 10 milhões, posso ficar tranquilo? Posso, pode ficar tranquilo demais. Mas você não precisa de 10 milhões. É que lá nos Estados Unidos o juro também é muito menor, costuma ser menor. Então, para você ter um rendimento que você consiga pegar dinheiro ali, você vai ter que ter um valor um pouquinho maior. Um outro ponto, as pessoas estão vivendo muito mais. Então, se você não está se planejando, pode dar problema. No Brasil, olha que interessante, nós já temos aqui 29,3 milhões de aposentados e pensionistas, segundo o IBGE. Os benefícios chegam a quase 14% da população. Por que isso aqui me preocupa? Porque o Brasil não enriqueceu, a população não tem dinheiro, o jovem não quer trabalhar, o jovem não está poupando tanto. Então, ao olhar que o número de pensionistas aposentados é gigante, 13,8% da população, a gente fica preocupado, porque esse número está subindo. 2019 era 13,1%, 2024 13,5%, 2025 13,8%. Vai ter dinheiro para pagar todo mundo? Cada pessoa que estiver trabalhando vai ter que sustentar quantos pensionistas e aposentados? Eu sou favorável à previdência privada. E o governo fica ali equilibrando e equacionando as coisas. Agora, esse modelo piramidal aí, que quem é novo trabalha para quem vai ficando velho, mas quem vai ficando velho e quem está trabalhando no Estado acaba conseguindo cada vez mais benesses, está massacrando o mercado de trabalho. Um outro ponto, o uso da poupança recua, mas ainda é o lugar que o brasileiro mais coloca dinheiro. Qual o problema disso aqui? Eu prefiro que você invista na poupança do que você não estiver fazendo nada. É melhor você investir na poupança do que torrando seu dinheiro para aposentadoria. Mas a poupança não vai repor direito nem a inflação. De repente, em alguns anos, nem a inflação você vai conseguir, quanto mais multiplicar o seu dinheiro. Então o problema, de novo, é muito mais grave do que parece. A maioria não poupa e quem poupa investe errado. E aí não vai ter dinheiro para aposentadoria. Viver mais exige planejamento financeiro. Aumento da longevidade exige decisões financeiras sustentáveis. Vocês estão atentos ao que está acontecendo no Brasil e no mundo? Mais no mundo até do que no Brasil? Os medicamentos. Que bom! As pessoas vão acabar vivendo mais. Essa própria questão do Mounjaro, Ozempic, todas essas canetas aí, lá nos Estados Unidos existia uma epidemia de obesidade. Vocês sabem disso.
todo mundo morrendo do coração, de cirrose, diabetes, os caras comendo aqueles pacotes de batata, Doritos, 5 hambúrguer no McDonald's, Chipotle, todo mundo comendo pra cacete. Porra, eu ia na Disney, e o americano vai muito na Disney, o cara mora nos Estados Unidos, ele vai muito na Disney. Você vê aquelas pessoas gigantescas com um carrinho, já viram isso? Me coloca nos comentários se você já viu. O cara naquele carrinho, aliás, não esqueça de comentar aqui, mas principalmente de curtir esse vídeo e se aparecer a opção de hypar o vídeo no seu celular aí, por favor, hype o vídeo que você me ajuda demais. Mas voltando, cara, as pessoas enormes comendo aquela coxinha de peru, um negócio gigante. Nossa, uma cena horrível. Tem até aquela série Quilos Mortais. A pessoa fala, não, doutor, eu engordei essa semana 20 quilos, mas eu não comi nada, eu só bebi água. Porra! Então, com essas canetas, com os tratamentos, com a inteligência artificial e tudo mais, as pessoas vão viver mais, o que é ótimo. Agora, cadê o dinheiro para essas pessoas? Cada um está fazendo o seu planejamento? Ponto interessante, longevidade financeira vai muito além da aposentadoria. Você pode até estar contribuindo. Ó, Charlão, eu estou contribuindo com o INSS, cara, a minha parte eu estou fazendo. Agora, eu não vou ficar juntando do meu dinheiro para me aposentar, o governo que me banque. Porra, bichão, mas e se der um BO até lá? E se o governo não tiver dinheiro? Outro ponto, e os seus remédios? E plano de saúde? Cara, você não pode ficar na mão do governo. Ah, então você está falando para eu não contribuir? Não, é o contrário. Eu acho que uma pessoa deveria contribuir, INSS, pagar tudo bonitinho, recolher, se organizar para estar no teto e também investir. O quanto antes. O quanto antes você começar, melhor. 9 em cada 10 jovens não poupam para aposentadoria, mas querem começar. Mas quer começar quando, jovem? Você quer começar quando você já estiver velho, jovem? É difícil, né? Você ganhar 1.000, 2.000, 3.000 e querer juntar um pouquinho para aposentadoria. Você quer viver a vida, né? E aí isso aqui é um problema muito sério. Os dados destacam que há uma clara intenção de começar a poupar, mas pouca ação concreta até agora. A maior parte da população, 84%, simplesmente ainda não iniciou qualquer planejamento nesse sentido. Você sabe por que a pessoa não inicia um planejamento nesse sentido? Porque na cabeça dela e no coração, ela acha o seguinte, eu estou contribuindo, eu vou me aposentar, a vida dá um jeito, alguma coisa assim. Entre as gerações, esse comportamento fica ainda mais evidente. Apenas 12% da geração Z, aqueles nascidos entre 97 e 2010, já começaram uma reserva financeira. A galera não tem nem a reserva financeira. 66% da geração Z não começou uma reserva para se aposentar, mas pretende começar. Tudo bem, você deve estar pensando, pô, Charlão, você está muito exigente, tá difícil arrumar emprego, tá difícil isso, tá difícil aquilo. Olha só, cara, toda geração tem uma parte difícil. Teve gente que viveu na Primeira Guerra, teve gente que viveu na Segunda Guerra. A minha geração, que começou a trabalhar nos anos 80, 90, pegou um Brasil que estava destruído pela inflação. Aí depois crise dos anos 2000, crise 2008, crise da Dilma, guerra, Covid. Não vai melhorar o mundo, vai ser sempre isso, sempre dessa forma, uma crise atrás da outra. Então não adianta essa geração achar, não, a nossa é a pior geração. Que pior geração, cara? Pô, você pede no aplicativo, vem o Uber, você pede no aplicativo, vem comida, cara. Porra, você fica sentado vendo TV, R$ 49,90, você paga a Netflix, paga a internet, paga o negócio, você vê o que você quiser. A gente tinha que esperar o final de semana pra ver se o pai e a mãe tinham dinheiro pra ir na locadora pegar um filme. E aí você chegava lá, não tinha o filme que você queria ver. Você tinha que alugar o que você já tinha alugado. Então, menos, baixa a bola em relação a que agora é o momento mais difícil da humanidade. Porra, longe disso. Fala isso pro cara lá da época medieval, que não tinha papel higiênico. Então aqui, essa geração precisa começar a cuidar. 1/3 dos brasileiros não possui reserva financeira, não é só o jovem. Por isso que eu trouxe essa matéria aqui, não é só o jovem. A situação ela é bem problemática em todas as camadas, em todas as idades, porque é um país que não tem educação financeira. 67% dos brasileiros dizem ter dívidas financeiras e 21% parcelam em atraso. Pesquisa mostra que 41% dos que pediram empréstimo a familiares e amigos estão em falta com o pagamento.
Quer dizer, o sujeito está inadimplente no mercado, não tem dinheiro. Aí ele fica devendo Nubank, Banco Inter, Itaú, Casas Bahia, Magazine Luiza, conta de luz, gás, ele fica devendo. Aí qual a solução? A primeira solução? Porra, eu vou falar com o meu cunhado, eu vou falar com a minha irmã, eu vou falar com o meu avô, com a minha avó. Aí o cara vai lá, fala, pega o dinheiro. Agora, além dele não pagar as instituições, ele também não está pagando os amigos e familiares. Isso já aconteceu comigo, eu contei num vídeo, emprestei dinheiro, a pessoa sumiu. Isso aqui acontece demais, demais, demais. Dos entrevistados, 27% disseram que utilizam crédito rotativo com diferentes graus de frequência. Eu já utilizei. Na minha época, quando eu era novo, ou seja, tem bastante tempo, existia um banco chamado Banco Real. E esse Banco Real até rimava, dava 10 dias no cheque especial. O que todo mundo fazia? A gente absorvia isso para o nosso fluxo financeiro e passava a trabalhar naquilo. Então vamos supor que você tivesse R$1.000 no Banco Real. Você começava a usar aquilo, ficava negativo, mas no 10º dia você tinha que quitar. O dia do seu salário, pegar emprestado alguma coisa. Por quê? Porque você tinha 10 dias para usar, mas se no 11º você não tapasse aquele buraco da tua conta, o banco jogava os 10 dias retroativos de juros. Então, ele não cobrava o juro, mas se você não pagasse, ele te cobrava o patrasmente, como meus amigos dizem. Ele pegava o patrás. E aí, ó, pau, vral. Então você ficava gastando, queria sair final de semana. Pô, tem dinheiro do Banco Real? Pode usar tranquilo. Você tem aí 7 a 10 dias para resolver o BO. E aí você resolvia. Então a gente pedalava bicicleta, sempre foi assim. Só que antes não existia isso daqui. Não existia um conteúdo financeiro um pouquinho melhor. 7 em cada 10 brasileiros observam aumento dos gastos, aponta a Serasa. Para piorar, uma coisa que está muito complicada agora, que já foi muito pior no passado, mas que vem piorando agora, é a inflação. O sujeito vai no supermercado, pega 2, 3 sacolas, é R$100, R$200, R$300, R$500. Um carrinho do supermercado, 500, 600, R$800, a depender do que você está comprando. Quando era novo, café era um negócio... Cara, ninguém contava o preço do café, você tá entendendo? Tipo assim, o café, eu quero um cafezinho, todas as lojas davam, faziam tudo. Agora tá muito caro. Então, da mesma forma que essa geração tem facilidades, que eu disse, tem coisas mais complicadas. E aí, por exemplo, o preço dos alimentos é um negócio que pesa demais. A minha geração, quando começou a trabalhar, eu levava marmita durante um tempo. Aí em alguns momentos eu tinha o vale-refeição, mas aí eu vendia porque eu precisava do dinheiro. Então tinha dia que eu almoçava, tinha dia que eu não almoçava, tinha dia que eu almoçava um pouquinho só, ou levava a marmita. Hoje, comer fora é um negócio impraticável. Impraticável. Então voltando lá à história para a gente fechar aqui, eu não acho que o necessário seja $2 milhões ou R$10 milhões para você se aposentar. Se você tiver isso, ótimo. Continue e siga. No Brasil, eu estou calculando um valor médio para gravar um vídeo. 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de reais, 5 milhões de reais. Eu estou fazendo aqui algumas contas e vou depois gravar um vídeo, mas é preocupante a situação em geral do Brasil. O que me preocupa é a situação em geral, todo mundo gastando o dinheiro que tem hoje, muita gente endividada e os jovens que não estão se planejando. Eu mostrei aqui para vocês, os jovens não estão se planejando. Eles querem começar do verbo ainda não começaram. E aí, bichão, fica muito difícil. Mas essa aqui é a minha opinião. A situação tá difícil. Antes de ir embora, não esqueça de dar um like nesse vídeo e hypar ele, porque você me ajuda demais. E se quiser, coloca aí nos comentários que valor que você acha que deixa uma pessoa tranquila. 5 milhões de reais? Você acha que é esse valor também? Me coloca aí nos comentários que eu quero a sua opinião. E até o próximo episódio.